sem onde inclinar minha cabeça. Igreja, essa noite, igreja, eu quero ressaltar um dos momentos humanos de Jesus. Mas ele aqui na terra viveu como humano. Eu digo humano pelo seguinte, na questão é o seguinte, que ele precisou de um ombro. E esses momentos, ele já advertiu antes que ele não ia ter esse ombro. Um líder, igreja, é tão cobrado, se cobra tanto a perfeição de um líder, se cobra tanta atenção de um líder, mas ele mesmo não tem esse ombro. Sempre que precisa dele, ele tem que estar à disposição. Sempre que precisa de um líder, ele tem que estar ali, na hora que precisar. Se não estiver, calunia. Mas, enfim, o que eu quero ressaltar nesta noite é a necessidade de um ombro quando não se tem. E no que isso transforma a vida de um líder? O líder, ele acaba se cansando, ele acaba adoecendo, ele acaba, ou seja, muitas das vezes depressivo. Aí fala, mas a depressão não é coisa de Deus. A depressão, igreja, é a ausência de carinho, de atenção. É a ausência da amizade quando se precisa. Cobrar dos outros é fácil, muito fácil. Mas e quando os outros precisam daquilo que você cobra deles? Mateus 8:20. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar tua cabeça. Igreja, ele aqui quis advertir os discípulos que não esperasse que teria alguma mordomia o Evangelho. Mas o Evangelho de hoje está em busca de mordomia. O Evangelho de hoje está buscando o carro do ano. Os pastores estão pregando que ele tem que ter o carro do ano, tem que ter... Ei, meu mestre, eu não sei o seu, andava de jumenta. Fazia a obra em cima de uma jumenta. Então, na verdade, o povo de hoje quer uma mordomia. Ah, eu tenho que comer o melhor dessa terra. O que é comer o melhor dessa terra? É alimentar-se das coisas de Deus, ter comunhão com Deus, querido. Então, mas o povo de hoje quer mordomia. Mas Jesus aqui, ele estava querendo dizer para os discípulos que teria que haver renúncia. Mas ele falou que o Filho do Homem, estava falando dele mesmo, não tinha nem sequer onde inclinar sua cabeça. Sabe por quê, igreja? Porque ele não tinha nem sempre uma casa, uma cama, um cobertor para ele dormir. Dormia no meio do mato. Conclusão, igreja. Mas também eu quero aproveitar isto. Jesus teve o ombro quando ele precisou. É fácil ir a favor da cafagestagem de um irmão, de um filho, quando é feito com a filha dos outros. Mas e quando a sua filha for a vítima? Será que você vai agir da mesma forma? É válido, é até aplausível quando um filho homem pega, como diz o mundo, uma filha dos outros. E quando a sua filha é pega, dói. Lembrando que a cafagestagem com as filhas dos outros dói no pai dos outros. Dói no coração da mãe dos outros. Os outros têm sentimentos. O que eu quero passar para a igreja mediante essa situação? Jesus, ele não teve onde ele inclinar sua cabeça quando precisou de um amigo também.
É fácil requerer de um líder uma perfeição? É fácil requerer do líder uma atenção? É fácil requerer do líder tudo perfeito? Mas o líder não pode cobrar a perfeição de uma ovelha. Agora, lembre-se que as pessoas que você chorou no ombro delas são humanas. Um dia também precisa de um ombro. Todo mundo via Jesus como de ferro, mas Jesus ele era humano aqui na terra. Ele lutava contra as suas fraquezas. Fraquezas em que sentido? Contra os desejos da sua carne também. Ele lutava, mas a Bíblia diz que em nada Jesus pecou. Glória a Deus. Então o que eu quero passar para a igreja? Cobrar dos outros uma perfeição é fácil, mas você tem sido perfeito para com as pessoas. Aos olhos das pessoas em sua volta, você tem sido elogiável. Você tem sido admirável. Eu gostaria de ir com vocês lá em Mateus 26, 36. Amém? Vamos lá. Essa aqui foi uma noite antecedente à morte, à crucificação de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse avisado por Deus que amanhã você iria passar por tudo que Jesus passou por você, me perdoe pela expressão, por uma corja dessa que não merece nada, um mundo desse, um povo desse, uma espécie dessa, merece tamanha prova de amor que Jesus deu, de morrer numa cruz crucificado por amor a nós, por amor a uma geração que ele não se conhecia. Falaram assim para mim, eu não tenho que amar se eu não te conheço. Acorda, querida. Jesus, ele morreu por uma geração ainda inexistente, sem ter nenhuma afinidade. Eu tenho que amar quem eu convivo com elas. O resto que se estrupique. Ah, essa pessoa não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a minha família. Eu sou da família de Deus. Amém. Você tem Deus como Deus na sua vida? Amém. Se você tem Deus como Deus na sua vida, então você tem que lembrar que você é meu irmão. Então faço parte da sua família sim. Amém. Amém? Vamos lá? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ou seja, Jesus ele se entristeceu e angustiou-se. Porque Jesus, ele, neste momento, ele era humano. Mas ele queria essas companhias, ao menos desses 3 discípulos. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A Bíblia nos ensina, vigiai e orai. Alguém falou assim comigo, a responsabilidade de vigiar é de cada um, ela é própria, ela é pessoal. Nós temos a responsabilidade de ajudar nosso irmão a vigiar também. De divertir nosso irmão quando ele estiver errado. Se ele não quiser ouvir, é problema dele. Mas o importante é que eu fiz o meu papel. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Igreja,
essas palavras de Jesus muito me emocionam. Pelo seguinte, este momento, Jesus ele precisou de um ombro. Mais adiante nós vimos ali que Jesus ele voltou ali, achou aqueles 3 que ele pediu que ajudassem ele em oração e ajudassem ele a vigiar. E os 3 estavam dormindo. Jesus ele não teve ombro quando ele precisou. Ele não teve amigos quando ele precisou. O nosso grande pastor, Jesus Cristo, ele não teve o ombro, sendo que ele foi o ombro de toda a humanidade. Sendo que ele foi vida para toda a humanidade. Sendo que ele se tornou escárnio, morte por uma humanidade. Sendo igreja, que ele morreu por uma humanidade ingrata e imerecida. Igreja, quando Jesus mais precisou de um ombro, ele não teve. Apenas desses 3. O que eu quero passar com isso? Foi tão amigo, foi tão homem, entregou seus 33 anos de vida a uma comunidade, ao povo, a uma geração. Mas, no momento que ele precisou, ele não teve. Igreja, eu falo com vocês, como dói no momento que a gente mais precisa de um ombro. Estamos vendo todos os ombros muito preocupados consigo mesmo. Muito envolvidos consigo mesmos. Ou seja, Jesus, ele nesse instante aqui, ele estava angustiado e triste. O nosso pastor, o nosso grande pastor, teve angústia e tristeza. Entenderam? Então, na verdade, o que eu quero passar para nós esta noite? Ei, se você gosta de ter um ombro, um amigo, quando você precisa, seja um amigo quando eles precisam, quando o seu próximo precisar. E mais, filha dos outros tem sentimento. Filho dos outros tem sentimentos. Filho dos outros tem pai e mãe que sofrem com a dor dos filhos. Enfim, eu quero passar para nós esta noite, igreja, a necessidade de sermos amigos. E eu diria que eu estou vivendo este momento na minha vida, nesse instante da minha vida. Mas enfim, faço como Jesus fez. Deixa para lá. Deixa que eu continue sendo o ombro que todos precisam de mim. Amém? Jesus, ele resolveu deixar para lá. Mas no outro dia, ele foi lá morrer pelos 3 e pelos demais. Pelos 3 que não ajudou ele no momento de tristeza, de angústia, e por todos os outros que na última hora também abandonou ele, não estava com ele. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas essa noite. Amém? Aplauda o Senhor.